Estatuto dos Militares. Título 1. Generalidade. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Artigo 2º. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações: na ativa, que são os de carreira, os temporários, incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos. Número 3. Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Número 4. Os alunos de órgão de formações de militares da ativa e da reserva. E, em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo das Forças Armadas. Letra B. Na inatividade. Inciso 1. Os da reserva remunerada quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. E, número 2, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. Inciso 3. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada. Parágrafo 2º. Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida, ou estabilidade adquirida nos termos da alínea A do inciso 4 do caput do artigo 50 desta lei. Parágrafo 3º. Os militares temporários não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligados do serviço ativo. Artigo 4º. São considerados reserva das Forças Armadas, individualmente, os militares da reserva remunerada e os demais cidadãos em condições de convocação ou demobilização para ativa, ou no seu conjunto, as polícias militares e o Corpo de Bombeiros militares. Parágrafo 1º. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade, efeitos de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas. Parágrafo 2º. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço ativo das Forças Armadas. Artigo 5º. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Parágrafo 1º. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências de graus hierárquicos. Parágrafo 2º. São privativos de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 6º. São equivalentes à expressão na ativa, da ativa, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade militar, conferidas aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar, ou considerados de natureza militar nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa
e nos demais órgãos, quando previsto em lei ou quando incorporados às Forças Armadas. Artigo 7º. A condição jurídica dos militares é definida pelo dispositivo da Constituição que lhes sejam aplicáveis, por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 8º. O disposto neste Estatuto aplica-se nos que couber. Inciso 1. Aos militares da reserva remunerada e reformados. Inciso 2. Aos alunos de órgão de formação da reserva. Inciso 3. Aos membros do magistério militar e, inciso 4, aos capelães militares. Artigo 9º. Os oficiais generais nomeados ministros do Superior Tribunal Militar, os membros do magistério militar e os capelães militares são regidos por legislação específica. Capítulo 2. Do ingresso das Forças Armadas. Artigo 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua aquiescência e proposta do ministro da Força interessada, ser incluído nos esquadros ou corpos da reserva e convocado para o serviço na ativa em caráter transitório. Parágrafo 2º. A inclusão nos termos do parágrafo anterior será feita em grau hierárquico compatível com a sua idade, atividades civis e responsabilidades que lhes serão atribuídas nas condições reguladas pelo Poder Executivo. Artigo 11. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinado à formação de oficiais da ativa e da reserva e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Parágrafo único. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso no corpo ou quadro de oficiais em que é exigido diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo Governo Federal. Artigo 12. A convocação em tempo de paz é regulada pela legislação que trata do serviço militar. Parágrafo 1º. Em tempo de paz e independentemente da convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior será regulamentado pelo Poder Executivo. Artigo 13. A mobilização é regulada em legislação específica. Parágrafo único. A incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva. Capítulo 3. Da hierarquia militar e da disciplina. Artigo 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações, dentro de um mesmo posto, ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa e da reserva remunerada e reformados. Artigo 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica das Forças Armadas
bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no mesmo quadro em anexo. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou do Ministro da Força Singular e confirmado em carta patente. Parágrafo 2º. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. Parágrafo 3º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Parágrafo 4º. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos de órgão específico de formação de militares são denominados praças especiais. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviços, especialidades ou subespecialidades são fixados separadamente para cada caso na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Parágrafo 6º. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, e, se ainda necessário, a força armada a que pertencem, conforme os regulamentos ou normas em vigor. Parágrafo 7º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Artigo 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antiguidade será estabelecida. Letra A. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição na respectiva escala numérica ou registro existente em cada força. Letra B. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores à data de praça e à data de nascimento, para definir a procedência, e neste último caso, o de mais idade será considerado mais antigo. Na existência de mais uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores e, entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados na letra A, B e C. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa, os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Artigo 18. Em legislação especial, regular-se-á: inciso 1. A precedência entre militares e civis em missões diplomáticas ou comissão no país e no estrangeiro e, inciso 2. A precedência nas solenidades oficiais. Artigo 19. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Inciso 1. Os guardas-marinha e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Inciso 2. Os aspirantes da Escola Naval, os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea e os alunos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Inciso 3. Os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e do Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Inciso 4. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados. E, inciso 5. Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas
e dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa. Capítulo 4. Do cargo e das funções militares. Artigo 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo militar que se refere a este artigo é o que se encontra especificado nos quadros de efetivo ou tabelas de lotação das forças armadas ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Parágrafo 2º. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas. Artigo 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por atos de nomeação ou determinação expressa de autoridade competente. Artigo 22. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um militar nele tome posse ou desde o momento em que o militar exonerado ou que tenha recebido determinação expressa da autoridade competente ou deixe e até que outro militar nele tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo único. Consideram também vagos os cargos militares cujos ocupantes tenham: letra A, falecido; letra B, sido considerados extraviados; letra C, sido feitos prisioneiros; e, letra D, sido considerados desertores. Artigo 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. Artigo 24. Dentro de uma mesma organização militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são as estabelecidas na legislação ou regulamentações específicas, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou exercício da função. Artigo 25. O militar ocupante de cargo da estrutura das Forças Armadas, provido em caráter efetivo ou interino, observado o disposto no parágrafo único do artigo 21 desta lei, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Parágrafo único. A remuneração do militar será calculada com base no soldo inerente ao seu posto ou à sua graduação, independente do cargo que ocupar. Artigo 26. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização, tabela de lotação ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. Parágrafo único. Aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar ou disposto neste capítulo para cargo militar. E aqui eu acabei o título 1.